Irmãos, boa noite. Graças a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos proporcionado a cada dia. Meus irmãos, essa noite eu quero pedir aos irmãos que estejam orando pelos irmãos que estão enfermos. Ontem, depois do culto, do nosso culto, ontem, quer dizer, é domingo, né? Na verdade, foi domingo. Eu fiquei sabendo que mais um pastor no domingo mesmo tinha falecido lá em São Paulo, pastor Robélio. Então orem também pela família dele. Eu conheci ele vagamente assim, tenho uma pequena lembrança dele, um homem também de uma boa índole, né? Então, está orando pela família do pastor Robélio, a família do pastor Josué Félix, né? Está aí lutada. E também estamos orando pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Terça-feira aí, segunda-feira aí ontem, né? A irmã Leninha estava aí com uns sintomas de gripe meio fortes, dores no corpo, então isso já assusta a gente, né? Então vamos estar orando para que Deus esteja assim com a sua mão poderosa e que não venha a ser assim essa tal Covid, né? Também vamos estar orando pela saúde da irmã Irene, né? Que Deus possa abençoar. O pastor Luiz tem colocado aí algumas informações, algumas são boas, né? Outras não, que a pressão dela não tem assim cedido e normalizado, enfim, tem voltado a subir de vez em quando, então vamos estar orando também por essa irmã, orando pelo irmão Aloísio, enfim, pelos demais irmãos que têm sim as suas enfermidades do dia a dia, porque sabemos que a idade chega e com ela vem algumas enfermidades, então vamos estar orando pelos nossos irmãos também, né? E também os pastor Eurípides, o pastor é, Raimundo com sua esposa lá de Cândido Sales, do Maranhão. Ela está entubada, não sei o estado dela, não tem mais notícia, mas ainda estava até sexta-feira passada, estava ainda entubada, então que Deus possa estar com a sua poderosa mão sobre a vida dela também, dessa irmã, né? Meus irmãos, e não esquecer de orarmos pelas nossas famílias, nossas crianças, né? Nós temos visto aí que já estamos no mês de março, o ano letivo das crianças está sendo comprometido mais uma vez e nós precisamos orar para que Deus possa assim nos dar a graça de voltarmos às normalidades das nossas atividades a cada dia. Bem, meus irmãos, nessa noite nós queremos também estar sendo grato a Deus pelas bênçãos que Ele nos proporciona e também estarmos orando pela nossa igreja, pela vida espiritual de uns dos outros, para que Deus nos dê a graça. Meu irmão, nessa noite eu queria meditar na palavra de Deus no Salmo 111. Salmo 111, versículo de 1 a 5. Então, é o nosso texto que nós vamos estar meditando nessa noite, Salmo 111, versículo de 1 a 5, diz o seguinte: Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembléia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas têm prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua retidão permanece para sempre. Faz lembradas as suas maravilhas, piedoso e compassivo é o Senhor, dá mantimento aos que temem, lembra-se da sua aliança para sempre. Que Deus em Cristo Jesus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, louvado, exaltado seja o teu nome. Também, ó Pai, queremos te pedir as tuas ricas bênçãos sobre a vida dos irmãos que estão enfermos, os pastores, ó Deus, as famílias, ó Deus, que estão enlutadas, que você esteja assim com a tua mão poderosa sobre a vida de cada um deles, dando conforto, ó Pai, consolando os corações e abençoando grandemente. Também queremos te pedir, ó Pai, pelos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa também estar sustentando com o teu braço forte. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, por essa semana que se inicia. E quero te pedir, ó Pai, a tua bênção sobre a meditação da tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo. Nós te oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre o seguinte tema: louvar só a Deus. O salmista, quando ele estava
escrevendo esse salmo, ele começa o capítulo 11, 111 do Salmo 111, né, o Salmo 111, com a seguinte frase: louvai ao Senhor. Então ele aqui, ele traz uma expressão, louvai ao Senhor. Mas só que em seguida ele vai dizer o quê? Louvarei ao Senhor de todo o coração. Então o salmista, em primeiro lugar, o salmista ele vai dizer o quê? Louvarei o Senhor de todo o coração. Então, era um homem que tinha o coração voltado para Deus. Esse salmista aqui era Davi mesmo, não foi um dos outros salmistas, foi o Davi que estava escrevendo esses salmos. E ao escrever esses salmos, ele nos transmite assim uma segurança, ele nos transmite assim uma palavra de conforto, uma palavra de entusiasmo para a gente estar louvando ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor. Isso, irmãos, nos chama a atenção para a gente estar louvando ao Senhor sempre. Eu sei que em muitas situações o desânimo bate. Nós temos outros salmos de Davi, ele nas suas orações, ele se queixando, ele falando para Deus das suas angústias, do seu sofrimento, das suas dificuldades, mas ele sempre achou no Senhor, no socorro do Senhor, na proteção do Senhor, para ter motivo para louvar o Senhor. Ou seja, eu acredito que esses salmos é um dos salmos que, apesar de ele não citar, mas dá a entender que ele era muito conhecido, esses salmos, era o apóstolo Paulo. Lá o capítulo 16 de Atos, quando ele estava preso lá, né? Que depois de apanhar, depois de estar machucado, amarrado, e ele ainda tinha coragem, tinha ânimo, tinha disponibilidade e boa vontade para estar louvando ao Senhor em altas horas. Talvez naquele momento ali, aqueles machucados, estivesse doendo, ardendo muito, mas ele estava louvando ao Senhor. Então, nós vemos que é um salmo encorajador. É uma palavra que vem direcionada de Deus, foi o salmista que escreveu, mas vem de Deus para os nossos corações, para que nós venhamos ter ânimo diante das dificuldades que nós estamos encontrando nos dias atuais, estamos passando e está louvando ao Senhor. Nós não podemos esperar passar a pandemia ou esperar, mesmo que não tenha pandemia, o dia que a gente for na igreja para louvar o Senhor. Nós temos que louvar o Senhor em casa, no trabalho, na igreja, em todo lugar que nós estivermos, nós temos que estar louvando ao Senhor. Porque é algo que é bom para a vida espiritual de todo servo do Senhor Jesus Cristo, certo? É que ele diz, louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, versículo 1, né? Na Assembleia dos Justos e na congregação, ou seja, que ele nesses lugares e em muitos outros que ele estava pronto para louvar o Senhor. Então o salmista ele diz, louvai ao Senhor. Então é algo que nós precisamos estar buscando sempre fazer na presença de Deus. Não podemos ficar desanimados por causa que a pandemia chegou, porque estamos vendo aí só notícias e notícias de pessoas que estão morrendo e pessoas que estão pegando a Covid e que essa Covid a qualquer momento pode alcançar algum de nós. Nós não podemos desanimar, temos que confiar em Deus, orar para que Deus esteja com a tua mão poderosa sobre a vida de cada um de nós e marcharmos firmes, louvando ao Senhor, nos alegrando no Senhor. Não podemos desistir de modo nenhum, não podemos arredar o pé. Temos que estar firme na presença de Deus. Em segundo lugar, o salmista reconhece a grandeza de Deus. Ele louva o Senhor, mas em seguida ele reconhece que a grandeza de Deus. E é um dos motivos que dá força a ele para estar louvando ao Senhor. É o que o versículo 2 diz. O versículo 2 diz, né? Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas têm prazer. Então, grandes são as obras do Senhor. E ele via isso, e uma coisa é certa, ele tinha prazer nessas obras do Senhor. Então, é algo também que nos chama a atenção, a questão do reconhecimento que tinha por parte do salmista com relação
o que Deus fazia na vida dele, especial, né? As obras, os livramentos, enfim, tudo que Deus tinha feito na vida dele. Então, eles grandes são as obras do Senhor, são coisas grandes, ele reconhece, ele não tem dificuldade de ver isso. E quando nós temos essa facilidade de ver a grandeza de Deus, o poder de Deus, nós vamos ter mais condições de avançar mais na obra de Deus, de confiar mais em Deus. Porque muitas vezes, quando a gente fracassa, quando a gente tem dificuldade, por exemplo, fracassa na fé, fica fraco, é porque a gente está limitando o poder de Deus em nossas vidas. Estamos querendo fazer as coisas pela nossa própria força, nos achando autossuficiente. No entanto, o ser humano não é autossuficiente em lugar nenhum, principalmente quando se diz relação a crer, acreditar, a fazer aquilo que Deus tem para ser feito nesse mundo, que depende de mim e de você, depende da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós como igreja, nós como membro da igreja, nós como servo do Senhor individualmente, nós temos uma responsabilidade muito grande aqui nesse mundo, e muitas coisas nós temos a fazer e precisamos reconhecer esse poder de Deus em nossas vidas, porque sem Ele nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Se nós ficarmos achando que as nossas forças são suficientes, porque quando elas começarem a faltar, nós vamos nos decepcionar com nós mesmos, nós vamos nos decepcionar com quem está próximo de nós. Enfim, nós não vamos conseguir chegar aos nossos objetivos. Então, nós temos que ter essa visão e essa fé, essa confiança e se manter nela. Como o salmista diz, grandes são as obras do Senhor. E são grandes mesmo. Entendeu? Você acha que ele fez pouca obra, fez pouca coisa em favor de mim e de você? Não. Foi grandes coisas que fez o Senhor. Como diz o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós. Naquele tempo, o povo que ia retornando, eles estavam vendo as maravilhas de Deus fisicamente, tirando eles da Babilônia e trazendo de volta. Mas hoje nós podemos dizer também, grandes coisas fez o Senhor por nós, porque deu Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. E o melhor de tudo, que ele enviou servos fiéis dele para pregar o santo evangelho a mim e a você, no qual nós viemos conhecer e reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. Imagina, irmão, se Deus não tivesse tido misericórdia de nós e não tivesse enviado um servo dele para falar a mim e falar a você, e tivesse chegado um outro qualquer, de uma outra seita brava, e que tivesse nos enganado. Porque como nós não éramos luz, nós poderíamos ter sido enganados, como tem muita gente por aí enganada. Então a gente tem que entender que Deus fez uma grande obra na nossa vida, nós temos que ser eternamente gratos a Deus por esse privilégio de chegar a nós o Evangelho da maneira correta, o qual nos levou a reconhecer Jesus Cristo e entender que nós éramos pecadores miseráveis. Então, isso aí é algo que nós precisamos ver e agradecer sempre a Deus por isso e nos encorajarmos nesse sentido de estar fazendo algo em prol da vida de outros. Porque tem muita gente também que está precisando. E se nós nos acomodarmos, com certeza vai vir alguém que tem uma outra ideia, tem um outro pensamento e pode levar essa pessoa a um engano no qual ela venha morrer no pecado e nós poderíamos ter feito alguma coisa e não fizemos. Então, pense nisso e veja, e o reconhecimento da grandeza de Deus é algo que tem que estar no nosso coração, e por essa grandeza, por essa maravilha, nós devemos estar atentos para fazer a vontade do nosso Mestre. Em terceiro lugar, o salmista entende a majestade de Deus. O versículo 3, ele diz o seguinte: glória e majestade há em sua obra, e a sua retidão permanece para sempre. Então, glória e majestade na sua obra. A obra de Deus ela é gloriosa
ela é majestosa na vida da gente, na nossa vida. Ou seja, se a gente não ter esse entendimento, que Deus ele é capaz, ele é autossuficiente para nos perdoar os pecados, e ele é autossuficiente para nos usar, para nos levar a mensagem a outros, nós vamos ficar numa situação difícil. Nós precisamos entender isso e ver que a majestade de Deus ela é grande. O salmista ele diz grande, o salmista ele vai dizer o quê? Gloriosa e majestosa é a sua obra. Ou seja, ele vê glória e majestade na obra de Deus. Volto a frisar. A obra que Deus estava fazendo na vida dele, que tinha feito, apesar dos erros dele, dos tropeços dele, mas diante do reconhecimento dele, ou seja, do aquebrantamento de coração que ele tinha, que é uma coisa também que vale a pena a gente parar e pensar um pouco, entender essa questão, né? Um homem de coração aquebrantado, porque no momento das suas fúrias, das suas seus desejos incontroláveis, ele fez muitas coisas que desagradou o coração de Deus. Mas Deus enviava alguém para lhe mostrar o seu erro e ele tinha o coração quebrantado para reconhecer. Ou seja, ele não era egoísta. Ele era um homem que tinha o coração quebrantado. Tinha temor no coração dele. E isso também é uma marca que precisamos ter nos nossos corações para que possamos entender a majestosa e a gloriosa obra que Deus tem feito na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, na qual eu e você somos membros, né? Então, obra majestosa. Em permanecermos aqui nesse mundo, sabemos, temos tido dificuldade, mas Ele tem enviado o Teu Santo Espírito para estar nos ajudando, nos defendendo, nos ajudando a se defender de algumas coisas, nos mostrando onde nós podemos errar e nos mostra também onde nós estamos certos, temos que avançar. E nos mostra que nós precisamos confiar. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra tudo isso. Nós precisamos confiar e que precisamos também adorá-lo e louvá-lo de todo o nosso coração. Então o Senhor, ele, como falou ao salmista, ele fala também ao meu e ao seu coração. E nós temos que tomar como exemplo a vida desse homem e mesmo não sendo as mesmas posições, as mesmas épocas, as mesmas coisas, mas uma coisa é certa, que o inimigo, ou seja, quem está por trás dessas coisas para atacar a obra de Deus, para que a obra de Deus não vá adiante, que a majestade da obra de Deus não resplandeça em nossas vidas, é o mesmo. Aquele que tentou atrapalhar a vida de Davi é o mesmo que tenta atrapalhar a minha e a sua hoje, ou seja, Satanás. Ele tenta atrapalhar nossas vidas. E aí nós precisamos estar atentos, né? Lembrando entendendo a majestade de Deus, né? A gloriosa, majestosa obra de Deus que ele fez e sabendo que Deus ele é todo poderoso, em quem nós podemos confiar e podemos permanecer firmes, porque mesmo que o vendaval venha, mesmo que a tempestade venha, ela vai passar. Pode demorar um dia, dois, mas ela vai passar e nós temos que permanecer firmes. E nós podemos ver também, irmãos, que em quarto lugar o salmista se lembra das maravilhas de Deus, que ele vai dizer lá no versículo 4. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e compassivo é o Senhor. Fez lembrar das suas maravilhas. Então aqui ele olha e vê que no passado, ou em alguns momentos passado próximo ou distante, Deus fez maravilhas na vida dele. Como, por exemplo, quando ele cometeu os erros, que Deus o perdoou quando ele se arrependeu. Então ele entende aquilo como uma grande maravilha na vida dele, né? Então, isso é coisa que
Nós devemos estar sempre lembrando ou lembrado da grande maravilha que Deus fez na minha e nas nossas vidas. Né? Deus fez grandes maravilhas em nossas vidas. Eu, particularmente, entendo que a cada dia Deus é maravilhoso para comigo, para com minha família e até mesmo para com a nossa igreja. Eu vejo as maravilhas de Deus brilhando em nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida de pessoas das nossas famílias, né? Familiares nossos, até às vezes que nem são crentes, mas por amor a nós, Deus dá mais uma oportunidade para que eles venham se arrepender, venham reconhecer. Agora, cabe a nós realmente aproveitar essas coisas que acontecem em torno da gente, ou seja, as oportunidades que Deus dá às pessoas, e a gente entrar em ação. Ou seja, nós como servos do Senhor Jesus Cristo, precisamos entrar em ação para estarmos assim, levando essas pessoas ao conhecimento da santa e bendita palavra de Deus. O salmista, ele deixa bem claro, né? Ele faz lembrar das suas maravilhas. Quando você era trevas, como Paulo escreveu lá aos Efésios, em outrora éramos trevas. Em outrora, agora não, mas antes éramos. Quando nós éramos. Se a gente esquecer essa maravilha, se a gente esquecer que Cristo um dia morreu na cruz do Calvário por nós, se nós esquecermos que Ele veio, morreu e ressuscitou, nós não podemos esquecer dessas maravilhas que aconteceu em prol das nossas vidas. Então, é louvor só ao Senhor. Então, nós temos que louvar ao Senhor por essas maravilhas que Ele faz, por essas obras que Ele faz, pela grandeza em si que Ele é na minha e na nossa vida, na vida da nossa igreja. Então, o louvor tem que ser sempre para Deus. Nós não podemos desviar esse louvor para outro local. Tem que ser único e exclusivamente de Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos orar para encerrar o nosso culto. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por a Tua palavra, que ela possa, Senhor Pai, a cada dia estar achando guarita em nossos corações e que possamos, Senhor Deus, estarmos praticando de acordo com a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Muda, ó Deus, as nossas vidas naquilo que não agrada ao Senhor, nos ajuda a ver, entender, ó Pai, e podermos assim, ó Pai, estarmos reconhecendo nossos erros diante do Senhor para viver, meu Pai, uma vida diferenciada. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, Deus, e nos dá uma noite de descanso na Tua presença. Nós Te louvamos, Te exaltamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, que todos tenham uma boa noite e um bom descanso. Como ovelhas perdidas em nossos próprios caminhos de dor, todos pecamos e estamos longe da glória, mas Sua glória é o que queremos ver, em Sua presença queremos sempre ver. Senhor, vem Tua graça mostrar neste Teu santo lugar, vem perdoar e restaurar em meu viver Tua presença outra vez. Levou as dores e o sofrer, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, nosso pecado tomou sobre si, por nós morreu. Se louvemos ao Pai por Seu Filho Jesus e por Seu sangue derramado na cruz, Senhor, vem Tua graça
restaurar em meu viver tua presença outra vez. Vem tua graça mostrar neste teu santo lugar. Vem perdoar e restaurar em meu viver tua presença outra vez. Como ovelhas cansadas, procuramos por uma fonte. Como crianças perdidas, procuramos por um lar. Há um desejo pela presença daquele que nos criou para si mesmo. Então, por que não clamamos juntos? Senhor, é de Ti que precisamos. É o Senhor que queremos do nosso lado. Desejamos estar em Tua presença novamente. Deus habita em nossos louvores. Por isso Ele está aqui para satisfazer toda necessidade que você tem de acordo com suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Descanse nele e deixe-o trabalhar.